Cidade Alerta vai entrar no local. Descobrimos em São Paulo um pai que sequestrou, torturou e chegou a manter os filhos em cárcere privado por mais de 3 anos. Este homem acaba de ser preso. O nome dele, Adonis Yoshida. O caso está sendo chamado de o Monstro Yoshida, depois que a polícia libertou os reféns. Imagens exclusivas, pode ver, revelam que as vítimas ficavam trancadas sozinhas em um porão minúsculo, preparado por ele em um dos esconderijos usados ao longo dos anos. Uma menina de 14 anos, um menino de 10 e um outro de 12 anos. 3 crianças. Eles foram encontrados em estado avançado de desnutrição. O Cidade Alerta vai conversar agora com exclusividade com a mãe das crianças. Jéssica revela que teve que abandonar os filhos com Adonis porque ela era constantemente agredida e ameaçada de morte. Agora a luta dela é para reaver a guarda dos filhos que estão sob a responsabilidade do Estado com o Conselho Tutelar. O Leonardo Lara vai contar tudo para a gente agora numa reportagem especial. A polícia entra na casa do pai acusado de manter os próprios filhos em cárcere privado. Ele é surpreendido enquanto dormia e os policiais não têm dificuldade para cumprir os mandados de prisão. A madrasta também é presa. Tentaram dissimular, o investigado pintou o cabelo de verde, tirou a barba e a investigada pintou os cabelos também de loiro, tentando dissimular e não serem reconhecidos. Entre as apreensões, um item chama a atenção. É uma revista que chama muita atenção, uma revista que fala sobre psicopatas, na cabeceira da cama ali, que era ocupada pelo casal. As prisões de Adonis e da companheira, também suspeita de maus tratos, foram feitas uma semana depois das crianças serem encontradas sozinhas, trancadas em um cômodo secreto em uma das residências de Adonis. A situação das crianças são como se estivessem morando num lixão. Elas dormem no chão, elas ficam amarradas, elas não têm comida, são privadas de comida. A mãe das crianças fala pela primeira vez sobre o caso. Eles estavam muito desidratados, muito magros. O quarto delas são totalmente fechado, sem janela, tudo como fosse uma cena de terror. A sujeira está por todos os lados, mas a falta de higiene não era o pior. As crianças eram impedidas de sair de casa e mal se alimentavam, de acordo com a polícia. São cômodos assim, quase que secretos, e vedados com isopor para que o som não seja ouvido. Então, um ambiente degradante e realmente essas crianças, essa criança e esses adolescentes sofreram muito durante esse período, nós não temos dúvidas. Realmente uma tortura, uma coisa muito grave que eu nunca tinha visto algo semelhante. 2 tios decidiram acionar as autoridades ao saberem que a menina de 14 anos teve um dedo cortado ao implorar para comer. Foi arrancado o dedo inteiro dela da mão esquerda. Jéssica perdeu o contato com os filhos depois que o ex-marido levou as crianças para o Paraná. Adonis a ameaçava toda vez que ela tentava uma reaproximação com as crianças. Ela sabia do que ele era capaz. Ele chegou a cavar minha própria cova e a me colocar dentro. Você entrou na própria cova? Fui obrigada. O que ele dizia? Que era ali que ele iria me enterrar e ninguém iria saber. A Jéssica fugiu da casa onde morava com o pai das crianças em 2016, depois de ser agredida com um taco de beisebol. Ela chegou a ficar desacordada. Quando recobrou a consciência, decidiu escapar, mesmo deixando os filhos para trás. Depois disso, toda vez que tentava se reaproximar, era ameaçada de morte. A justiça acabou decidindo que a guarda ficaria com a avó paterna, em Curitiba. Durante um tempo, a Jéssica ainda conversava com os filhos por telefone. Só que depois, o pai impedia que as crianças usassem o telefone. E a Jéssica perdeu completamente o contato com os próprios filhos. Foi há cerca de uma semana que ela recebeu a denúncia de um ex-cunhado relatando tudo que os menores de idade passavam ao lado do pai e da madrasta.
Após serem resgatadas, as crianças disseram que não frequentavam a escola há pelo menos 2 anos. Foi quando a mãe perdeu completamente o contato por não saber nem em qual estado eles estavam vivendo. Ao mesmo tempo, Jéssica se sentia de mãos atadas, porque legalmente a guarda era da avó paterna. Ele ameaçou minha mãe na época, tá? Ele falou um monte de coisas, como sempre faz, porque eu já tinha tudo ao meu favor, eu tinha testemunha, provas. A guarda era para ser nossa, no caso, entre a mãe dele e a minha. Só que por ela ter sido ameaçada, ela não veio na audiência. Sua mãe? A minha mãe. Aí, no caso, a guarda foi dada para ela. Jéssica se arrepende de ter deixado os filhos aos cuidados do pai, mas garante que foi por temer pela própria vida diante das ameaças do ex. Ele já chegou a abrir minha cabeça com um taco de beisebol. Depois disso, eu falei, não quero isso. Eu não quero morrer e eu quero ver meus filhos crescer. Foi onde eu tomei uma atitude de ir embora. As revelações que vieram à tona renderam ao pai o apelido de Monstro Yoshida, uma referência ao sobrenome de Adonis. Tem um perfil agressivo, um indivíduo violento, já esteve preso com passagem por tráfico de drogas e porte de arma. A polícia de registro no interior de São Paulo comandou as investigações, mas os policiais seguiram para Boituva, onde Yoshida e a companheira estavam escondidos. Nos 2 locais foram encontradas várias facas, réplicas de armas de fogo e uma revista com o tema psicopata. E o indivíduo que amputa o dedo da própria filha já demonstra, já diz mais do que qualquer palavra sobre seu perfil. As crianças ainda estão internadas no hospital e quando finalmente forem liberadas pelos médicos, irão direto para um abrigo do Conselho Tutelar à espera de uma nova decisão da Justiça. A Jéssica promete lutar pela guarda das crianças. No processo, ela pretende provar que não foi atrás antes porque tinha medo de ser morta pelo ex-companheiro. Como que você pretende provar que você jamais abandonou os seus filhos e que você pode ter a guarda de volta? Eu nunca abandonei meus filhos. Eu jamais faria isso. E hoje me dói muito de ter deixado, porque eles poderiam estar bem comigo. E eu sempre tentei contato. Recuperar o tempo perdido é o maior desejo daqui para frente. Eu ainda estou tentando acreditar que realmente tudo isso aconteceu. Estou querendo acordar e que isso não passou de um sonho, porque não dá para imaginar um pai deixar uma filha trancada, sem comida e ainda arrancar um dedo dela. O tempo mostrou quem é quem. E essa mulher, ela se viu obrigada a fazer isso, porque senão ela corria o risco de ser morta ou dos filhos serem atacados por uma vingança contra ela. Então ela se viu nessa situação e agora ela quer reaver as crianças. É lastimável. Plano século XXI, um pai mantém em cárcere privado 3 crianças, né, privando da educação, da saúde mental dessas crianças, né? Então, com certeza, se ela entrar na justiça e conseguir pedir a revisional da guarda dessas crianças, com essa decisão da prisão, essa investigação, ela vai conseguir fácil ter a guarda das crianças novamente. E esse cara vai ter que responder e apodrecer na cadeia. Perfeitamente. Frio você não passa hoje, Guastella. Ó, tá coberto de razão, assino embaixo.